Olá, meus caros, cumprimento a todas e todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, estudando a parte da competência dentro do nosso curso de processo penal. Eu compartilho com vocês, nesse momento, a nossa tela com os nossos materiais, os nossos slides. Ok, compartilhando. Nós estamos estudando a parte da competência, competência em razão da matéria, também chamada competência materiae, uma expressão em latim que significa competência em razão da matéria. Bom, nós já estudamos outros crimes que conduzem à competência da Justiça Federal, e aqui é mais um deles. Vejam que nós temos aqui no artigo 109, parágrafo 5º da nossa Constituição, o crime, né, quando houver um crime de grave violação de direitos humanos, e ele está em investigação ou está em fase de processo, na fase, portanto, de persecução criminal, o que nós podemos ter é um chamado deslocamento de competência. O que significa isso, Fernando? Esse crime, que a princípio seria da competência da Justiça Estadual, por uma ineficiência das instituições envolvidas na investigação, no combate a esse crime, por causa de negligência, de omissões, etc., será possível, por previsão constitucional expressa, que esse processo ou este inquérito, se estiver em andamento, saia da competência estadual e vá para a competência federal. Veja que essa previsão está expressa no 109, parágrafo 5º da Constituição, que diz: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Bom, ao analisar esse artigo, ele é muito importante, nós temos vários pontos a abordar. O primeiro deles que eu chamo a atenção de vocês: para que haja o deslocamento para a Justiça Federal, o primeiro requisito está expresso no texto legal, que é nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Ou seja, para haver esse deslocamento de competência, deve haver grave violação de direitos humanos. Primeiro requisito. Segundo requisito, assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais. Está também expresso no texto constitucional que há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações previstas em tratado. E o STJ acrescentou ao texto constitucional um terceiro requisito para justificar esse deslocamento de competência, ou seja, um crime que no início seria de competência estadual, passa a ser competência federal. O STJ disse que tem que haver incapacidade advinda da inércia, omissão, ineficácia, negligência,
falta de vontade política, de condições pessoais, ou seja, de pessoas na segurança pública, de magistrado, de servidores, ou materiais do Estado-membro, falta de viatura para investigar, falta de armamento, falta de estrutura de suas instituições e autoridades para levar a cabo a persecução criminal. Ou seja, o STJ acrescentou esse terceiro requisito ao texto da Constituição para dizer não basta só o Procurador-Geral da República querer agir para deslocar a competência, alegando violação grave a direitos humanos e trata a existência de tratados internacionais. Há necessidade de se demonstrar a ineficiência das instituições estaduais, demonstrar que elas não serão capazes, por si sós, de levar a cabo, de conduzir os inquéritos policiais e também a eventual ação penal. Diante disso, o STF, o STJ, acabou barrando o primeiro caso que chegou à competência da Corte, que foi no ano de 2005, o caso de uma freira chamada Irmã Dorothy Stein, que faleceu no Pará. E naquela ocasião as investigações levaram muito tempo e a sociedade pedindo respostas e aquilo não vinha, e a investigação, imagina, de um crime de homicídio, então não foi de fácil elucidação e tudo indicava que ela havia sido então morta por pessoas que queriam combater a atuação dela como uma grande defensora dos direitos humanos naquela região. Desse modo, o Procurador-Geral da República pediu ao STJ que deslocasse essa matéria do Pará para a Justiça Federal e não houve esse aceite, porque o STJ disse que, naquele caso, não estava configurada essa ineficiência, essa inércia do Estado do Pará, de modo que não autorizou o deslocamento da competência. Ainda sobre esse ponto, eu chamo a atenção de vocês para alguns detalhes muito importantes. Primeiro deles, vejam que quem faz o pedido é o Procurador-Geral da República, não é o Procurador-Geral de Justiça. Veja que ambos são chefes do Ministério Público, só que o Procurador-Geral de Justiça é o chefe administrativo do Ministério Público dos estados e do Distrito Federal. Já o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal, ele é o chefe também de todo o Ministério Público Nacional na sua parte administrativa. Não é por outra razão que é o próprio Procurador-Geral da República quem representa, ou quem presenta, que é a melhor terminologia, o tribunal, quem representa o Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal. E o pedido não vai ser no STF. Então, aí é uma pegadinha muito grande de provas, porque tenta dizer que, ou induzir o candidato a erro, de que por ser o Procurador-Geral da República, que nós sempre o vemos no STF, por meio da TV Justiça, nós vamos verificar que quem vai atuar, e ele vai atuar, no STJ, que geralmente no STJ quem atua são os subprocuradores da República. São eles que têm atuação no STJ. Então, esse é um caso sui generis, em que nós vamos ter o Procurador-Geral da República
atuando no STJ, fazendo um pedido no STJ de deslocamento de competência. Então, guardem esses dois termos, porque eles são muito importantes. É o Procurador-Geral da República que pede o deslocamento no Superior Tribunal de Justiça. E, Fernando, por que no STJ, por que não quis a Constituição que fosse no STF? Por uma razão muito simples. Quem define competência, conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, por serem juízes, magistrados, pertencentes a tribunais diversos, quando houver um conflito entre eles, quem vai decidir tem que ser um tribunal superior aos dois tribunais. Então, se é um juiz estadual, ele pertence à estrutura do TJ. Se é um juiz federal, a estrutura do TRF. Que tribunal está acima do TJ e do TRF? O STJ. É por isso que é o STJ quem vai julgar. Veja que se fosse um conflito entre dois juízes estaduais, ambos juízes pertencem a um tribunal, que é o TJ. Se é um conflito entre dois juízes federais, ambos pertencem a um TRF. Quem vai julgar, nesse caso, o conflito entre juízes do mesmo tribunal é sempre o seu próprio tribunal, ou TJ ou TRF. Mas quando o conflito envolve juízes de jurisdições diversas, um estadual e um federal, quem julgará será sempre o STJ. Bom, feitas essas considerações, nós vamos passar para os próximos crimes que justificam a competência da Justiça Federal. Próximo são os crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Bom, sobre os crimes contra a organização do trabalho, eles estão lá previstos no artigo 197 até o 207 do Código Penal. São crimes que, portanto, se praticados, mesmo que relativos à organização do trabalho, quem julga é a Justiça Federal. Mas, Fernando, por que não é a Justiça do Trabalho? Porque a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Ela não julga crimes. Então, se ela não julga crimes, quem vai julgar é a Justiça Federal. Portanto, os crimes do 197 a 207, por serem crimes contra a organização do trabalho, serão julgados pela Justiça Federal. Um exemplo desse crime é o crime de redução à condição análoga à de escravo. Lembre-se sempre que só vai justificar essa competência federal se for um crime, portanto, praticado, né, de forma coletiva. Há uma ofensa coletiva contra a organização do trabalho, a todo grupo, porque sempre que for um indivíduo apenas praticando um crime contra um outro indivíduo e não contra essa coletividade, nós não vamos ter um crime da competência da Justiça Federal, não será um crime, portanto, passível de processamento pela Justiça Federal, né? Então, tem que ser um crime que tem o objetivo de coletivamente causar um dano, uma ofensa à organização do trabalho, como é o próprio crime de redução à condição análoga à de escravo, né? Veja que é um crime que atinge, portanto, aí a toda uma coletividade, a um grupo, etc. Crimes contra o sistema financeiro. É a Lei 7492 de 86 que disciplina, ela estabelece a competência da Justiça Federal toda vez que a vítima for o sistema financeiro. É o caso, por exemplo, do caso Master, né? Veja que o caso Master, ele coloca em xeque todo o sistema financeiro, já vai
causando um prejuízo em cascata, já tem o Banco BRB e já há outros bancos também, ou seja, ele fragiliza o próprio sistema financeiro. O caso Master é apontado como realizador de prováveis operações fraudulentas que não corresponderam à realidade e, portanto, colocando em xeque o próprio sistema financeiro nacional. Nesse caso, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Crimes contra a ordem econômico-financeira. Esses crimes estão previstos lá na Lei 8.137, de 90. A lei expressamente não fala que é da competência federal. Se ela não fala, nesse caso, só vai ser da competência federal quando houver lesão aos interesses da União, das autarquias e das empresas públicas. O que eu gostaria que vocês tivessem muita atenção é a esse ponto, que é muito cobrado em prova. Se o crime for contra o sistema financeiro, veja que é o sistema, competência federal. Quando é ordem econômico-financeira, você vai ficar na dúvida, porque pode ser tanto federal como estadual, vai depender do interesse. Então, se lesou os interesses da União das autarquias e empresas públicas, é federal. Não lesou esses interesses, todo residual é da Justiça Estadual. Bom, a Justiça Federal também vai julgar matérias criminais de sua competência. E os HCs, né? Essa é a dúvida sempre. Quando que um HC vai para o juiz federal julgar e quando que um habeas corpus vai ser julgado pelo juiz estadual? Vai depender da chamada autoridade coatora, que é aquela a quem se imputa algum abuso no direito de locomoção da pessoa, no direito de liberdade da pessoa. Então, a depender da autoridade, vai ser federal ou estadual. Então, se eu tenho um delegado de polícia federal, estão dizendo que ele está abusando, não permitindo a defesa de ter acesso ao inquérito, não permitindo que a defesa tenha acesso ao preso, e a defesa decide impetrar um habeas corpus contra esse delegado federal. Quem vai julgar será o juiz federal, porque este delegado é federal. Agora, se for um delegado de polícia civil, quem vai julgar é o juiz de direito, o juiz, portanto, estadual. E se for o juiz federal ou os procuradores da República? Procuradores da República, lembrando, são membros do Ministério Público no âmbito federal. Então, se for juiz federais ou procuradores da República, quem vai julgar um habeas corpus contra ato deles é sempre ao tribunal ao qual eles estão vinculados, que é o TRF, né? Tribunal Regional Federal, que, a depender do Estado, receberá uma nomenclatura, primeira, segunda, terceira, quarta região e assim por diante. Bom, o TRF, e se forem os membros do TRF que... voltando nos juízes federais, nós temos, então, juiz federal, TRF. Se for juiz estadual, TJ, né? TJ dos estados ou do Distrito Federal. Se for, então, os membros dos tribunais. Então, é um desembargador do TJ, que eu estou impetrando um habeas corpus contra ele, é um desembargador do TRF. Quem é que vai julgar os habeas corpus, né? Quem vai julgar vai ser o tribunal que estiver acima dele. Então, no caso, o STJ. E um habeas corpus contra o STJ, quem é que vai julgar? O Supremo Tribunal Federal.
Então, é essa ordem, né, essa sequência nos casos que eu mostrei para vocês. Delegado federal, juízes federais, TRF, STJ, né, habeas corpus em matéria criminal de sua competência, é sempre julgado por uma autoridade superior. Delegado federal, juiz federal, julgado pelo TRF, atos do TRF no STJ, do STJ no STF, né? Atos do próprio STJ são discutidos no Supremo Tribunal Federal. Bom, mandado de segurança contra atos de autoridade federal, excetuada a competência originárias dos TRFs. Né? Então, se eu tenho alguns atos, por exemplo, vou impetrar um mandado de segurança contra ato de uma autoridade federal, do reitor do Instituto Federal. Eu vou impetrar um habeas corpus contra um ato de um delegado de polícia. Né? Quem que vai julgar esses mandados de segurança? Aqui não é habeas corpus, é mandado de segurança. Quem vai julgar vai ser sempre a Justiça Federal de primeiro grau é que julga, exceto se tiver competência originária. Por exemplo, se for um mandado de segurança contra ato de um juiz, quem vai julgar vai ser o tribunal competente. No caso, se é federal, o mandado de segurança contra um ato de um juiz federal é julgado pelo TRF. Se é um mandado de segurança contra ato do juiz de primeiro grau, é julgado pelo seu Tribunal de Justiça. Então, tanto os habeas corpus como mandados de segurança contra atos de autoridade federal vão ser julgados pela Justiça Federal também, e a depender da pessoa, vai ser em determinado grau de jurisdição. Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Bom, então, não sendo competência da Justiça Militar atuar no caso para punir os crimes, imagina os seus marinheiros, né, praticam determinados crimes, eles serão julgados pela Justiça Militar. Agora, não sendo esses casos de competência da militar, né, nós vamos ter aí os crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves, eles vão ser julgados pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual. Não é por outra razão que vocês veem nos aeroportos ali a presença da própria Polícia Federal, também nos portos, né, a presença da Polícia Federal. Isso significa, e é ela que vai lá tirar a pessoa de dentro da aeronave, tá? Porque a pessoa está praticando algum crime ali dentro, está tumultuando, etc. Quem vai agir é a Polícia Federal, quem vai julgar é a Justiça Federal, porque os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves é da competência dela. O artigo 5º do Código Penal diz que há uma extensão do território brasileiro, né, para as embarcações públicas. Nós não podemos esquecer desse artigo, que vai dizer que, mesmo em alto mar, se tivermos uma embarcação do governo brasileiro, ela será, portanto, uma embarcação pública, e ela é como se fosse extensão do território brasileiro, né? Ainda que em alto mar, que em outro país, nós temos ali uma extensão do nosso território, e quem vai julgar é a Justiça brasileira nas embarcações de natureza pública. Quando for, por outro lado, as privadas, quando elas elas só vão ser julgadas pela nossa justiça quando elas estiverem em alto mar, no caso dos navios, mas não no território estrangeiro, porque aí elas são as privadas, estando em alto mar, né, não está sob a jurisdição de outro estado, mas, nesse caso, vai ser julgado pela nossa justiça, vai ser julgada pela Justiça Federal, ou no espaço aéreo nacional, né? Estando no espaço aéreo nacional, no nosso país, quem vai julgar vai ser a Justiça Federal. Bom,
Próximo, crimes de ingressos ou permanência irregular de estrangeiro. Então, quando um estrangeiro entra irregularmente ou permanece aqui, ultrapassando aquele tempo que ele tinha, se tornando irregular, quem julga esses crimes vai ser a Justiça Federal. É muito comum nessa situação envolvendo estrangeiros, com o objetivo de uma permanência irregular no Brasil, acabam usando nomes falsos ou falsificando documentos, etc., com o objetivo de ludibriar as autoridades brasileiras. Quem vai julgar esses crimes será a Justiça Federal. Disputa sobre terras indígenas é outra matéria que é da competência da Justiça Federal. Nota que essa disputa tem que ser coletiva. O que isso significa? Tem que ser contra um determinado grupo, né? Contra veja que não pode ser uma disputa entre particulares, entre dois indígenas, por exemplo, que eles estão lá disputando uma casa que tem dentro de uma aldeia. Então, veja, por exemplo, uma casa numa aldeia está discutindo a propriedade ali de quem é, de quem não é. Veja, é algo de interesse dentre eles. De repente, por conta disso, um vai e mata o outro ali dentro, nessa disputa, dentro de uma aldeia indígena, um mata o outro por causa dessa briga da casa, né? Um diz que a casa é dele, outro diz que é do outro, e numa situação dessa, a competência, quem vai julgar esse crime, esse homicídio praticado dentro de uma aldeia indígena, vai ser a Justiça Estadual, por meio do seu órgão chamado Tribunal do Júri. Bom, veja que não é, portanto, a Justiça Federal quem julga e também não é o Tribunal do Júri, um órgão da Justiça Federal que pode ser instalado, igual é na Justiça Estadual, para julgar também alguém que tenha praticado um crime doloso contra a vida, no interesse, quando houver interesse da União. Por exemplo, foi lá e matou uma pessoa, foi e matou um PRF, um policial federal, um servidor público federal. Quem vai julgar esse fato será a Justiça Federal por seu Tribunal do Júri. A questão aqui, nós temos que ter, então, se forem dois particulares, dois indígenas que se mataram, ok, competência da Justiça Estadual. Agora, uma pessoa, né, por causa de uma disputa coletiva de terras, geralmente o conflito que nós temos no país, fazendeiros de um lado, indígenas de outro, disputando as suas terras, em que há interesse de toda a coletividade indígena, vem alguém e mata um representante, uma pessoa do movimento, e mata aquela pessoa, veja que aí nós não temos um caso individual, como aqueles dois indígenas brigando. Nós temos aqui o interesse da coletividade indígena. E, neste caso, a competência para julgamento vai ser da Justiça Federal, por meio do seu Tribunal do Júri. Isso é muito importante ficar atento a esse detalhe, porque o Tribunal do Júri existe tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. O que nós precisamos é saber qual é o interesse jurídico lesado para que nós tenhamos ou a competência estadual ou federal. Se for um interesse jurídico de natureza individual, Justiça Estadual. Se for coletiva daquela comunidade indígena, vai ser, portanto, da Justiça Federal. Conexão entre crimes da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Como é que é resolvido, gente? É a aplicação da súmula 122 do STJ. Havendo conexão
entre crimes da Justiça Federal e Estadual, nós dizemos que a via atrativa, ou em latim, vis atrativa, é feita pela Justiça Federal. Então, suponhamos, eu tenho a apresentação de um documento falso a um PRF. E aí eu transportava ali, quando fui parado, além de apresentar um documento falso, eu praticava o tráfico de drogas nacional, interno, né? Tirei droga de uma cidade, estou levando para outra, dentro do mesmo país. Pois bem, eu tenho, então, um crime que é da competência estadual, que é o tráfico de drogas, e outro, um crime de natureza federal, que é a apresentação de documento falso a um policial federal, né? Então, eu estou lesando ao interesse da União e também praticando um crime estadual. Nesse caso, quem vai julgar os dois crimes por conexão, ou seja, as matérias são conexas, depois nós vamos estudar mais a fundo a matéria da conexão, mas elas vão tramitar em um mesmo juízo para facilitar a produção da prova, a instrução desse processo, né? Não teria lógica eu dividir esses dois crimes para que uma fosse apurada em um canto e outro em outro. Então, a princípio, esses crimes vão ser levados para a Justiça Federal, que lá deverá tramitar os dois. Ela exerce a via atrativa. Agora, se ela disser que não é competência federal e decidir que ela não, que esse crime deve ser julgado na Justiça Estadual, nós vamos ter o chamado conflito de competência. De um lado, o juiz estadual dizendo que é da federal, de outro lado, a federal dizendo que é da estadual. Quem resolve eventual litígio entre eles é a Justiça, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque são dois juízes de tribunais diferentes, um estadual e outro federal. Portanto, quando eu tenho crimes conexos, um federal e um estadual, não se aplica a regra do 78.2A do CPP, que diz, no concurso entre jurisdições da mesma categoria, juiz estadual, juiz federal, mesma categoria, preponderado o lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Se nós adotássemos o entendimento do CPP, nesse caso, teria prevalecido o tráfico de drogas na Justiça Estadual, mas não é o entendimento do STJ é que não se aplica o CPP no 78.2A, neste caso, devendo sempre a via atrativa ir para a Justiça Federal. Questão muito importante, exige conhecimento da letra de lei, exige conhecimento de súmula do Superior Tribunal de Justiça para resolver corretamente um probleminha de prova que pode aparecer. Justiça estadual, bom, tudo que não for da justiça militar, tudo que não for da justiça eleitoral, não for da justiça federal, vai sobrar a tudo para a justiça estadual. Vocês já podem ver que, tirando a militar, tirando a justiça eleitoral e a federal, que é o menor número de crimes, todo o restante, ou seja, a esmagadora maioria dos crimes, é processado e julgado pela justiça estadual. A justiça estadual tem, portanto, a sua competência residual. O que não for das especializadas vai para a justiça estadual, o que é a grande maioria dos crimes no Brasil. E agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é a chamada competência por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado, ou também competência ratione persone. Competência ratione, lembrando que esse T seguido de ditongo, né, não é pronunciado como T, não é ratione personae, é ratione persone.
E nós sempre dizemos com destaque que essa competência não é para a pessoa que ocupa o cargo, mas ela é uma proteção para o próprio cargo. É em função do cargo exercido por essa pessoa que eu vou determinar qual será o juízo competente. E por que isso? Muitos veem como um mero privilégio da pessoa, e não é. Já tive oportunidade de falar para vocês que essa ideia ela é muito importante, porque imaginem vocês, um juiz de direito, ele vai julgar na área criminal, por exemplo, o prefeito da cidade, que é aquela autoridade que está mais ligada a ele, já que o prefeito, ele é o chefe do executivo municipal, tem o juiz, que é o chefe do judiciário, de outro lado, o presidente da Câmara Municipal, que é o chefe do executivo municipal, de modo que são autoridades muito próximas. E para evitarem essa politização, inclusive, da jurisdição, é que se coloca num tribunal imediatamente superior para julgar algumas dessas autoridades. É por isso, por exemplo, que na área criminal, o prefeito, que é o chefe do executivo municipal, é julgado no Tribunal de Justiça. O juiz é julgado também pelo Tribunal de Justiça. Apenas os presidentes do Legislativo Municipal, que não são necessariamente julgados pelo Tribunal de Justiça. Há algumas cidades, alguns estados, que trazem na própria Constituição Estadual uma competência para se julgar os membros do próprio Executivo Municipal. Mas isso vai depender, inclusive, de cada estado traçarem essa competência ou não nas suas constituições. De toda sorte, o que muito se critica na competência por prerrogativa de função é de que ela acaba subtraindo da pessoa que vai ser julgada um grau recursal. E isso é muito interessante. Então, imagine você que não ocupe, eventualmente, um cargo que tenha foro por prerrogativa de função. Se você pratica um crime, você vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau. E dessa decisão do juiz de primeiro grau, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, em que você vai poder discutir tudo sobre a sua condenação. Se tem autoria, se tem materialidade, a pena que foi imposta, o regime que foi fixado. Tudo isso poderá ser decidido no seu recurso ao tribunal. Veja que quando a pessoa tem uma prerrogativa ali por causa do cargo que ela ocupa, então, quando há essa prerrogativa de foro, o recurso cabível não se discute tudo o que uma pessoa sem foro poderia discutir. Então, imagine, por exemplo, um juiz, um prefeito, o promotor de justiça, que tem foro por prerrogativa nos tribunais, eles só podem recorrer para um tribunal superior, ou eles vão poder recorrer de recurso especial ou de recurso extraordinário, ou seja, são os chamados recursos extraordinários para o STJ ou para o STF. Esses recursos são muito difíceis de serem conhecidos. Veja que os recursos, para que eles sejam julgados por uma outra corte, ele precisa ser admitido por essa corte. E a maioria dos recursos no Brasil julgados pelo STJ e pelo STF não são admitidos, ou seja, não são nem conhecidos pelo tribunal. Eles já barram a própria subida desses recursos. Né? Barra no tribunal, onde está se interpondo esse recurso, depois barra lá no STJ ou no STF quando ele chega. Então, é bastante difícil.
Imagina o ministro do STJ, é a mesma coisa. Se ele for condenado, processado no criminal, for condenado lá, ele vai ser julgado por quem? Pelo STF. Quem julga ministro do STJ no criminal é o STF. Quem julga os ministros do STF são os próprios ministros do STF, porque não há uma corte superior a eles no Brasil. De modo que, imagine alguém que tem uma prerrogativa lá no próprio STF, que são os ministros do STJ, os deputados federais, os senadores. Ou seja, se eles forem condenados lá no STF, vai recorrer a quem? Não tem mais uma corte superior a deles para ter um amplo recurso. Então, veja que esses ocupantes dos cargos por prerrogativa de foro, né, ou de função, eles têm uma certa dificuldade recursal, ela é bastante limitada, ao contrário dos cidadãos comuns. Bom, feita essa distinção e essa observação e crítica da doutrina, passemos ao entendimento sobre competência. Meus caros, essa matéria muda a cada momento. Portanto, eu digo para vocês que hoje nós podemos dizer que a competência por prerrogativa de função está assim no Brasil, mas é provável que também mude daqui a alguns dias. Vai depender tudo de como o Supremo Tribunal Federal interpreta ou muda a sua interpretação sobre esse instituto. Bom, havia um entendimento antigo no STF que era aplicado para todas as situações, para deputados, para senadores, para todas as pessoas que tinham um foro por prerrogativa de função. Esse entendimento dizia o seguinte: incluem-se todos os crimes praticados pelos ocupantes de cargo com prerrogativa de função, inclusive os praticados antes da investidura do cargo e os que não guardam relação com seu exercício. Pois bem, ou seja, o foro por prerrogativa de função permitia que a pessoa com esse foro fosse julgada por todos os crimes que ela praticou, tanto pelos crimes no exercício do cargo, como os crimes anteriormente ao exercício do cargo. Todos os crimes, né? Sejam aqueles com conexão, com ligação com a função, quando praticados, então, no exercício, quando aqueles anteriores à assunção daquele cargo seriam julgados, então, todos os crimes por esse tribunal, que seria o competente por causa da prerrogativa de foro. Bom, olha só como que ficou essa questão. O STF, recentemente, mudou essa matéria sob a alegação de que estavam chegando muitos processos, um volume muito considerável de feitos lá no STF, sobretudo em relação a deputados e senadores. E isso estava se tornando inviável o próprio funcionamento do STF diante da quantidade de processos criminais ali em trâmite. E aí o STF decidiu dar uma mudança nesse entendimento para deputados e senadores, né? Então, vamos verificar como que foi esse entendimento do STF. Bom, esse entendimento que eu chamei de antigo, antes dessa mudança do STF, primeira coisa, ele continua valendo para todos os ocupantes de cargo com prerrogativa, exceto deputados e senadores. Então, por exemplo, se um juiz pratica um crime, vai ser aplicado esse entendimento antigo para o juiz ainda. Se é um promotor, também esse entendimento. Se é um prefeito, esse entendimento antigo. Governador, todos. Para deputados e senadores, foi que o STF mudou o entendimento. Então, qual que é o entendimento que vigora hoje para quem não é deputado e nem senador? É o entendimento de que todos os crimes que alguém praticou, tanto os antigos
aquilo que havia antes dele assumir o cargo, como aqueles no exercício do cargo. Veja que, portanto, não precisa ter relação com a função pública desenvolvida. Ele praticou esses crimes, ele vai ser sempre julgado pelo tribunal respectivo. Então, se é um juiz de direito, se é um prefeito, um promotor, que antes de assumir o cargo praticou um furto, ele vai ser julgado por esse furto perante o tribunal que ele pertence. Se no cargo ele praticou um crime, né, uma falsificação de um documento, ele vai ser julgado por aquele tribunal ao qual ele está submetido. Né? Então, isso continua, né, a ser julgado pelo seu respectivo tribunal. Qual que é o ponto em relação a esse entendimento antigo e a essas pessoas? Bom, seu crime, quando termina o mandato, por quê? Se ela praticou um crime durante o momento em que ela ocupava o mandato, ou que ela ocupava um cargo público, e suponhamos o juiz, o prefeito, o promotor, se eles praticaram um crime nesse período, né, em que exerciam um cargo público, depois desse cargo, eles ainda serão julgados pelo tribunal se esse crime tiver relação com o cargo. Então, se o juiz, no exercício do seu cargo de juiz, foi lá e falsificou um documento, se o prefeito, no exercício do seu cargo, desviou o dinheiro da merenda, se isso aconteceu, o que vai ocorrer? Terminou o mandato, o processo vai continuar naquele tribunal. E o tribunal é que vai julgar, mesmo essa pessoa já tendo perdido o cargo. Suponhamos, o juiz pediu exoneração no dia seguinte, o prefeito pediu pediu a extinção, né? Pediu a renúncia do seu mandato. Ele vai perder o mandato, o juiz perde o cargo, mas o processo continua sendo julgado no tribunal. Por quê? Porque o crime foi praticado no exercício do cargo, das suas funções. E isso que o STF decidiu recentemente nesse HC 232627. Ou seja, praticados no cargo e em razão das funções, permanece a competência, mesmo que ele tenha deixado o cargo. Pedido exoneração, feito pedido renúncia, tá? Continua a ser julgado pelo tribunal. Agora, suponhamos que seja um crime praticado por um juiz. Esse juiz praticou um crime que foi uma agressão numa briga de rua lá, e ele deu, né, uns golpes lá numa pessoa, praticou um crime de lesão corporal. Portanto, esse juiz passa um tempo, ele decide pedir exoneração do tribunal e vai trabalhar em outra área, que é advogado. Bom, ele pede exoneração, ok, perdeu o cargo, mas eu vou ter que olhar sempre o crime. Qual crime que ele praticou? Foi em razão do cargo dele? Não, foi uma briga de rua. Então, se é uma briga de rua, esse juiz perdeu o cargo, eu remeto o processo, o inquérito, lá para o juiz de onde ocorreu esse crime, onde que ele foi praticado, né, onde se praticou essa lesão corporal, foi lá na cidade tal. Então, encaminho para lá e vai ser o juiz lá do primeiro grau é que vai processar esse magistrado. Né? A mesma coisa vai acontecer com o prefeito. Se é no exercício do cargo, continua a ser julgado pelo tribunal. Não, uma lesão corporal que ele praticou fora do cargo, ou seja, mas ainda estava ocupando o cargo, mas praticou uma briga de rua, não tinha nada a ver com a função de prefeito. Então, terminou o mandato, esse processo vai ser remetido para o primeiro grau. Bom, feita essa consideração, nós vamos tratar e dos deputados e senadores. Como é que funciona? Aí nós tivemos uma ação penal 937, que em uma questão de ordem o STF resolveu alguns pontos. Lembro que isso aqui vale para deputados e senadores. Eu não estou incluindo aqui os outros, né, as outras carreiras. Vai dizer que duas conclusões nós chegamos, diz o STF. A primeira:
O foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionadas às funções desempenhadas. É o primeiro requisito que o STF decidiu. Olha, eu não quero receber inquéritos, processos de senadores e deputados que não tenham relação com o mandato, que não tenham relação com o cargo, o exercício do cargo, com a função pública. Então, eu preciso que isso tenha relação com a função pública, senão vai ser julgado lá no primeiro grau, ou se o sujeito, antes de ser senador e deputado federal, era um deputado estadual, vai continuar sendo julgado lá no seu Tribunal de Justiça, mas não aqui no STF. Né? Então, para ser julgado no STF, o crime tem que ter ocorrido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Primeiro requisito. Segundo requisito, após a instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, e esse é um ponto muito importante, porque vai dizer para nós, o STF sinaliza qual que é este momento, quando que encerra a instrução? A instrução criminal encerra exatamente com o despacho que intima para as alegações finais. E se o juiz intimou em audiência? No ato da audiência. Então, terminou a audiência de instrução ali, encerra, portanto, a instrução criminal. Né? E o juiz vai poder já abrir para as alegações finais e sentenciar. Então, a instrução se encerra com, segundo o STF, o despacho de intimação para a apresentação das alegações finais. Bom, então, encerrada a instrução, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de um agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O que acontecia, gente? Acontecia bastante isso de você ter ali a pessoa mudando de cargo, encerrava uma determinada instrução processual, ou seja, finalizava o processo, de repente começava a pessoa a mudar de cargo, a pedir exoneração, ou pedir a renúncia a um determinado mandato, e esse inquérito que estava, ou uma ação penal tramitando lá no STF, descia para o primeiro grau, aí ficava lá demorando tempo ainda para ser julgado, para ser analisado. Geralmente vinha processos monstruosos que o juiz de primeiro grau nem instruiu, nem tinha contato com aquele feito, e passava lá muito tempo. De repente, essa pessoa se reelegia para um novo cargo, esse processo saía do primeiro grau, ia para o Tribunal de Justiça. Quando não conseguia um cargo novamente no Congresso Nacional, e subia esse inquérito para lá e ficava indo e vindo prescrevendo. Então, com essa finalidade, o STF disse, olha, vamos regularizar essa história? Então, vamos colocar um limite nisso. Terminou a instrução, publicou para intimação das alegações finais no STF, acabou. É aqui que vai ser julgado. Pouco importa se ele trocar de cargo, se ele deixar aquele cargo, vai ser o STF que vai julgar. Né? Foi esse o entendimento que o STF consagrou. Não volta mais para o primeiro grau, não vai para o Tribunal de Justiça, não, vai ser julgado pelo STF. Né? Agora, não foi feita nem a instrução criminal. O que se depreende disso? Olha, se não foi feita a instrução ou está no meio dela, seria possível, então, se ele perdeu o cargo, remeter os autos para uma instância inferior, processar e julgar conforme a competência. Agora, se não ocorreu isso, né? Se está lá com o fim da instrução já realizada, aí é o próprio STF que conhece todo o processo, porque instruiu aquele processo, é quem vai julgá-lo.
Bom, competência por prerrogativa de função e o tribunal do júri. Já conversamos isso em sala de aula, mas vale sempre repisar. Nós temos uma súmula vinculante sobre isso que diz: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Bom, o que acontece, gente? Há algumas pessoas que têm uma competência estabelecida pela própria Constituição. Então, é a Constituição Federal, por exemplo, que vai dizer que juízes e promotores, eles são julgados pelo Tribunal de Justiça dos seus estados, ou do Distrito Federal. Pois bem, é a Constituição Federal quem diz isso. Vejam, defensores públicos. A Constituição Federal não fala da defensoria pública com foro por prerrogativa. Ela não dá à defensoria pública um foro por prerrogativa para ser julgada pelos tribunais. Mas alguns tribunais disciplinaram. E o STF já teve até oportunidade de dizer que isso é inconstitucional, porque a defensoria pública não tem essa prerrogativa constitucional. Mas há alguns estados em que prevê ali competência para julgar a defensoria pública, né, que ela teria, então, uma competência dentro do Tribunal de Justiça. Suponhamos que nessa ideia, a defensoria, um defensor público, vamos começar com a ideia do juiz. O juiz, ele tem uma competência na Constituição Federal e tem uma competência da Constituição Estadual, dizendo que ele é julgado pelo TJ. Nesse caso, se ele praticar um crime doloso contra a vida, um homicídio, ele não será julgado pelo tribunal do júri, ele vai ser julgado pelo respectivo tribunal. Por quê? Porque nós temos uma previsão tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal. Então, vai prevalecer esse foro por prerrogativa de função. Mas imagine a situação do defensor público, que tem uma competência prevista na Constituição Estadual, mas não tem na Constituição Federal. Então, se uma Constituição Estadual trouxer a competência do Tribunal de Justiça para julgar um defensor público, não há na Constituição Federal essa opção do tribunal, né, trazer ali com prerrogativa de foro para o defensor. Nesse caso, a competência do tribunal está prevista apenas na Constituição Estadual e não na federal. Numa situação dessa, se um defensor público pratica um crime doloso contra a vida e só tem a prerrogativa de foro prevista na Constituição Estadual, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Então, o defensor público é um belo exemplo de aplicação da súmula vinculante 45. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. É o caso do defensor. Agora, juízes, promotores, prefeitos, né, que têm a competência tanto estadual quanto federal previstas nas constituições, eles são julgados pelo Tribunal de Justiça. Um prefeito matou alguém, ele vai ser julgado não pelo Tribunal do Júri, mas pelo Tribunal de Justiça. Aqui nós temos algumas competências por prerrogativa de função estabelecidas. Eu trago para vocês qual é a competência, e rememorando, porque isso nós estudamos lá em Direito Constitucional 1. O que acontece? Qual a competência do STF, do STJ, do TRE, do TRT? Qual que é a competência originária? Ou seja, o que esses tribunais julgam assim que o crime foi praticado, já serão eles que irão julgar. Vamos lá? STF, diz o artigo 102, 1b da Constituição. Nos crimes de infração penais comuns,
serão julgados o presidente da República, o vice-presidente da República, vão ser julgados os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, os ministros e o Procurador-Geral da República. Vejam, todos esses, nos crimes, vão ser julgados pelo próprio STF, né? Nas infrações penais comuns. Por que a gente diz comuns? Porque, vejam, por exemplo, o presidente da República, ele é julgado, por exemplo, pelos seus crimes de responsabilidade. Todos esses outros também, essas outras figuras, eles são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, eles não são julgados nos crimes de responsabilidade pelo STF, mas sim pelo Senado. O que é a diferença, Fernando, dos crimes de responsabilidade para os crimes comuns? Bom, os crimes comuns, grande maioria dos crimes, né, praticados pela pessoa. O crime de responsabilidade são aqueles crimes praticados por agentes políticos, né? Não só o político do legislativo, mas outros que ocupam cargos também de natureza política, com exposição política, que inclui desde o Procurador-Geral de Justiça, o Ministério, os juízes, os promotores, etc. Tá? Então, nós, agentes políticos, podemos praticar crimes que não são crimes comuns, mas crimes que são possíveis em decorrência do cargo, como desvio de dinheiro público, violação à própria segurança de um país, violação à própria lei orçamentária, violação à probidade administrativa, enfim, qualquer dessas violações, constituindo um crime de responsabilidade prevista na Constituição e prevista em leis especiais, se isso ocorrer, eles vão ser julgados, né, nesses crimes por um órgão competente. Então, quando eu falo do STF, nas infrações penais comuns, presidente, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, seus ministros e Procurador-Geral da República serão julgados pelo STF. E nos crimes de responsabilidade, Fernando, pelo Senado Federal. Já os do grupo C ali são nas infrações penais comuns e também nos crimes de responsabilidade. Então, aqui são nos dois. Quem são julgados nas duas situações? Os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvado se o crime for conexo com o presidente da República, porque aí eles serão julgados lá pelo Senado, os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União, os chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Essas pessoas têm o julgamento dos crimes penais comuns, das infrações penais comuns e dos crimes de responsabilidade no STF. Tá? Então, temos que ficar bastante atentos a essa posição, a essa expressa disposição legal, constitucional, que é sempre cobrada em prova de concurso, né? Presidente da República é julgado onde? Qual que é o foro? Supremo Tribunal Federal. Ministros do presidente da República, nos crimes comuns, da onde que eles são julgados? Ministro da Educação, ministro da Saúde, no STF. E nas infrações penais comuns e de responsabilidade, aí nós temos essa sequência de pessoas que, em razão do cargo, são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para o STJ. A quem compete julgar privativamente, né,
originariamente essas pessoas. Governador do Estado ou do Distrito Federal, nos crimes comuns, são julgados pelo STJ. Por que que os governadores nos crimes de responsabilidade não são julgados pelo STJ? Porque, por simetria à Constituição, o presidente da República, no crime comum, é o STF. No crime de responsabilidade, é o Senado. Governador, no crime comum, quem julga é o STJ. Crime de responsabilidade é sempre o legislativo correspondente. Então, se é no crime de responsabilidade do governador, é a sua Assembleia Legislativa. Se é o prefeito, que é julgado pelo TJ no crime comum, no crime de responsabilidade, vai ser a Câmara Municipal. Então, por simetria constitucional, nos crimes de responsabilidade, presidente da República, governador e vereador, eles são julgados pelo respectivo poder legislativo, né? Ou federal, ou estadual, ou municipal. Então, o STJ julga o governador nos crimes comuns. O governador foi lá e matou uma pessoa, né? Vai ser julgado pelo STJ. Governador praticou uma lesão corporal numa briga de bar, vai ser julgado pelo STJ. E nos crimes de responsabilidade e também nos crimes comuns, né, porque diz o artigo, nos crimes comuns e nestes e nos de responsabilidade, os governadores dos TJs e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de conta dos estados e do Distrito Federal, também são julgados no STJ. Os tribunais regionais federais, os TRFs, tribunais regionais eleitorais, os seus membros, no STJ, membros dos tribunais regionais do trabalho, também no STJ, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais, são julgados também pelo STJ. Sobre os membros do Ministério Público que oficiem perante tribunais, são julgados pelo STJ. Por quê? Porque dentro do Ministério Público da União, nós lembramos que nós temos o chefe máximo, que é o Procurador-Geral da República, e esse é julgado pelo próprio STF. Bom, o STJ, se for membros do Ministério Público que oficiem perante tribunais, tanto os que oficiam perante o STJ, quanto aqueles que oficiam perante os tribunais do trabalho, os membros do Ministério Público que oficiam nos TRFs, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, etc., eles vão ser julgados no STJ. Tá? Entendemos isso? Ok, então vamos prosseguir. Pronto. TSE. TSE não possui competência originária. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não vai julgar originariamente nenhum crime. Ele não possui essa competência criminal originária. Superior Tribunal Militar, ele vai julgar os oficiais generais das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica nos crimes militares. Então, é uma hipótese que vai julgar de forma originária os seus generais das Forças Armadas diretamente no STM em primeiro grau. Isso significa competência originária, já começa nesse Tribunal Superior. O TRF vai julgar prefeitos municipais e deputados estaduais por crimes federais. Isso é muito interessante, gente, porque o prefeito, ele, por exemplo, não possui foro por prerrogativa somente no Tribunal de Justiça. Ele vai ter também no TRF, se no exercício da função ele praticar ali um crime federal. Ele também pode, ocupando um cargo de prefeito, por exemplo, eu quero dizer que ele pode praticar
tanto um crime no exercício da sua função de prefeito, como desviar valores que são repassados pela União para o município. Se ele desvia esses valores, ele praticou um crime federal, vai ser julgado no TRF. Mas ele, como prefeito, ele também pode praticar um crime que não tem uma relação direta ali com a sua função. Vai o prefeito lá, pega o seu carro e joga contra o muro do exército, destrói tudo e causa um grande prejuízo. Ele pratica um crime federal e ele vai ser julgado, então, pela Justiça Federal. Ele vai ser julgado pelo TRF, que é esse órgão de tribunal que tem a competência para julgá-lo por ele ter prerrogativa de foro. Os deputados estaduais, a mesma coisa, desviaram dinheiro do governo federal, um valor que foi repassado. O que acontece? Eles vão ser julgados pelo TRF. Praticaram um crime contra os interesses da União, julgados pelo TRF. Agora, nos crimes comuns e de responsabilidade praticados por magistrados e membros do Ministério Público Federal. Então, se eu tenho um procurador da República praticou crime, tanto comum quanto de responsabilidade, julgado no TRF, juiz federal praticou um crime no bar e outro crime no exercício da profissão, vai ser julgado pelo TRF. Por quê? Porque são magistrados e procuradores da República, são membros da União e, por isso, são julgados pelo TRF. O TRE vai julgar crimes eleitorais praticados por prefeitos municipais, por deputados, por juízes e promotores eleitorais. Todos eles estão submetidos, pela prática de crime eleitoral, ao julgamento, portanto, pelo TRE. TJ, o Tribunal de Justiça. Qual que é a competência dele? Julgar juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios. Nós temos um TJ, que é o do DFT em Brasília, né? Então, julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como membro dos ministérios públicos nos crimes, tanto os crimes comuns quanto de responsabilidade, ressalvada a competência do juiz eleitoral. Isso significa que, da justiça eleitoral, se o juiz ou promotor praticar crimes eleitorais, ele vai ser julgado pelo TRE. E também cabe ao TJ, conforme súmula 702 do STF, julgar prefeitos pelos crimes de competência da Justiça Estadual. Dos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. E nós vimos que os prefeitos, além da Justiça Estadual, eles estão submetidos também ao TRF, se o crime for de natureza federal, e também ao TRE, se o crime for de natureza eleitoral. Meus caros, terminamos aqui, finalizada a nossa aula, lembrando que a matéria até esse ponto, competência por prerrogativa de função e competência em razão da matéria, essas questões poderão ser objeto da nossa próxima prova que iremos fazer na semana que vem. Em relação à competência em razão do local, né, ou do lugar, ou competência ratione loci, nós vamos deixar para a próxima prova, ok? Para o próximo semestre. Lá nós vamos estudar com mais detalhe a competência em razão do lugar da infração. Com isso, terminamos o nosso conteúdo por aqui e até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.